Boa tarde. Já tá com áudio já, né? Com áudio. Aleluia, mano. Glória a Deus. Tá aqui, Sérgio. Tá aqui, Sérgio. Agora eu abri um ministério que chama-se Igreja Apostólica da Nação. É mesmo, assim? É mesmo? Um Ângelo. Ângela? Galinha, eu sou Galinha. Gilda. Você Agora eu tô procurando um salão para abrir. Assembleia. tem que ter telefone, cadê o telefone, Zita? Você me dá teu zap aí pra... A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abunde em tua vida. Deus, na sua misericórdia, nos traz nesta manhã do dia chamado hoje para anunciar a voz, a palavra de Deus. Jesus fala, Glória a Deus. Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Credes no Evangelho, Jesus fala, credes nos profetas e prosperareis, porque a mensagem da qual Deus, através dos profetas, anuncia ao povo é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, arrependei-vos, pois, e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para arrependimento e recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa diz respeito a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A Bíblia fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Nós estamos na última era, nos últimos dias, e o apóstolo João fala, filhos, já é a última hora, o tempo está abreviado, os dias são maus, são dias de trevas. Paulo escreveu na carta de Efésios, dizendo, não andeis como necios, mas andai como sábios, remidos tempos, porquanto os dias são maus. A Bíblia fala que quem está em trevas não sabe para onde deva ir. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Jesus, ele veio manifestar a glória de Deus, a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se permanecer na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos. Quando Jesus esteve na terra, pregando esta mensagem, a elite religiosa Glória a Deus. Aleluia. não queria ouvir, Aleluia. não Jesus, queria dar crédito, não queria concordar, não queria aceitar, porque a mensagem de Jesus era simples e objetiva. Ele veio devolver a visão aos cegos, como fala o profeta Isaías. Ele veio para os doentes, ele veio aos pecadores, chamá-los ao arrependimento. E a Bíblia diz que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, esta é uma palavra fiel, Glória a Deus. É digna verdade. de toda aceitação, É verdade. que Jesus Cristo veio a este mundo Glória. para salvar os pecadores. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo
irado. O Papa Francisco, em entrevista, chegou por 2 vezes a dizer que o maior fracasso de Deus foi Jesus ter morrido na cruz. É uma grande mentira e uma grande blasfêmia. Foi que a Bíblia fala que o diabo havia dito: tem compaixão de ti mesmo, não morrerás. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, quem não compreende as coisas de Deus, só as dos homens. Estava escrito que o Filho do Homem vai como a seca dele está escrito. Ele haverá de padecer, ele será perseguido, ele será morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Glória a Deus. Na carta de Romanos, capítulo 4, o último versículo, Paulo diz que ele foi entregue pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 3 diz para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no seu nome. Glória a Deus, aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Evangelho Aleluia, glória. Aleluia. Evangelho não é filosofia. Evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. Porque em Atos, capítulo 26, fala: e os converteres das trevas para a luz. Aleluia, glória. A Deus. Porque o homem no pecado, ele está separado de Deus. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 18, que não andais como os gentios na vaidade da sua mente. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Entenebrecidos no entendimento, Glória. separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, glória a Deus. se entregaram em dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, Glória a em Deus, todo aleluia. lugar, que Aleluia. se arrependam, pois Deus tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Glória a Deus. Prepara-te, Brasil, para encontrar com o Senhor teu Deus, porque o juízo de Deus será segundo a verdade, conforme diz em Romanos, capítulo 2, e a Bíblia diz que aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. A pregação do Evangelho não é para tornar ninguém rica, mas é para salvá-la da condenação do inferno. A pregação do Evangelho tem como base e objetivo levar o homem à reconciliação com Deus através da pessoa unigênita de Cristo. Porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, não é Maria. Glória a Deus, É aleluia, Cristo, glória a Deus. Não é Aparecida. O Buda não vai te salvar, não vai trazer sorte para você, porque a Bíblia diz: deixaram ao Senhor para servir aos seus deuses, que não fizeram o céu, nem a terra, nem o mar. A ignorância do homem é acreditar que Deus é estátua, que Deus é Papai Noel, que Deus é corintiano, que Deus é palmeirense. A Bíblia diz: Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é o Deus da verdade. Glória a Deus, aleluia. apresenta É ao verdade, Jesus. Da forma mais séria, É verdade, Jesus. mais Glória a Deus. justa, a palavra. Aleluia, Jesus. Por isso que está escrito no Evangelho de Mateus, Glória a Deus. que aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, porque aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno é Deus. E a Bíblia diz: temei a Deus. Glória a Deus, é Temer verdade. a Deus é o dever de todo homem e guardar seus mandamentos. Na carta de João diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Eu já te vi em algum lugar. Pesado é o fardo do pecado que o homem carrega
sobre os de ombros, almoço. porque Tá. o Vai tempo trabalho? é chegado. Quer estar indo aí? Você está fazendo planos para daqui 2000 anos, para daqui 10 anos, Sabe. mas e no Chego meio aqui, tempo, aí eu volto aqui. e nesse meio período, você descer a sepultura, ou se Jesus voltar, Se der tempo. a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Marca uma coisa. Foi que cada um de nós dará conta de si mesmo a Eu Deus. vou lá, pegar na rua. A Bíblia diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Glória a Aquele Deus. que planta na carne, da carne ceifará corrupção. Mas aquele que planta do Espírito, o Espírito Santo ceifará a vida Vai ensina aí eterna. esse contato aqui. As obras da carne é adultério. Casou, separou, casou de novo, entrou no adultério. As obras da carne, fornicação, sexo antes do casamento. Namoro não dá certo. Você tem que ter compromisso, ser fiel. Você tem que ser leal, porque o período do noivado leva o homem a conhecer. E assim, após o noivado, vem o casamento e selando uma aliança. E a Bíblia diz, o homem paga a mulher a devida benevolência. A mulher sujeite-se ao marido, conforme ordena a lei. Mandou um áudio. Manda um alô. As obras da Você tá carne, no seu número, não? bebedeira, Oi. glutonaria. É os dias que antecedem a volta de Jesus, que seria como os dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O mundo e as suas festanças. O mundo e os seus ídolos. O mundo e o teatro formado, em que o homem é o personagem. Mas Deus, por sua palavra, anuncia a todos os homens, arrependa, porque o pecado jaz à porta do coração. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, deixa o ímpio o seu caminho perverso e seus pensamentos e se converta ao Senhor teu Deus, que grandioso em perdoar, porque se compadecerá dele. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A proposta do Evangelho é você receber uma cruz, negar a si mesmo, seguir Jesus, porque Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Nenhuma religião te salvará. Depois eu mando pra Nenhum homem da face da terra, Tá bom, por vai lá. mais Se influente que ele ele seja. tiver pra cá, se conta depois. Vai poder te salvar. Nenhuma verdade construída por nenhum homem ou por nenhuma religião vai te libertar. Mas a verdadeira verdade, ela é encontrada nas santas, sagradas escrituras. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Abrir igreja à torta e à direita. Tem líder a cada aperitivo, cada um querendo imitar o seu ídolo. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias amontoariam para si doutores, conforme as
O apóstolo Paulo não enriqueceu pregando o evangelho, como a gente vê estes falsos profetas na mídia, são renomados, são destemidos ao povo, e alguém por aí difama eles como homens de Deus, profeta de Deus, mas não são, porque a Bíblia diz, eles tomaram o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, pregam por dinheiro, cantam por dinheiro, trabalham na obra por dinheiro. Mas Jesus falou em Mateus 10, versículo 8 para os discípulos: discípulo é servo de Deus, de graça receberam, de graça dai. Uma vez eu estava pregando o evangelho lá em frente ao farol do Rodão, lá no Campo Limpo, e um jovem que trabalhava no farol, vendendo bala, após a pregação, ele veio até mim e me relatou que na Universal ele pediu oração e o pastor cobrou R$300. O colega dele foi seduzido pelas palavras: põe a tua moto no altar, Deus vai te dar outra. Eles foram enganados por essa coisa de demônios que prometem em nome de Deus. Arranca a lã e a gordura das ovelhas. Mas a Bíblia diz que em alguns homens os pecados é manifesto, precedendo o juízo, mas em alguns manifesta-se depois. O homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o, sabendo que o tal peca e está pervertido, estando já em si mesmo condenado. O apóstolo Pedro diz, na segunda carta, capítulo 2, que a condenação destes homens não dormita. Se para muita gente Edir Macedo é homem de Deus, então o Papa também é. Mas pela Bíblia, a Bíblia não deixa a nenhum daqueles que temem a Jesus confundido, nem enganado, acerca desses gananciosos. Porque a Bíblia diz que o que eles fazem oculto, até dizê-lo é doido. A Bíblia diz que toda árvore é conhecida pelo fruto. Jesus era rico, se fez pobre. Os apóstolos deixaram o trabalho para pregar evangelho de graça. Colocaram dinheiro aos pés do apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 4 e capítulo 5. Olha para você ver o que Pedro fez. Leia! Pedro não foi comprar um apartamento, nem fazer um templo, uma sinagoga ou uma igreja. O apóstolo Pedro, a necessidade dos irmãos, ele repartiu segundo cada um tinha necessidade. E a Bíblia fala que havia igualdade. Por que não há igualdade hoje? Porque o Edir Macedo é o pastor mais rico do país, enquanto um membro da igreja dele está na favela morando de barraco. Por que não tem igualdade? Porque não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo leva o homem à obediência a Deus. E ele é perseguido por causa da verdade. Ele é difamado por causa da justiça. E ele não teme aos que possam matar o corpo. Temer a Deus significa você falar a verdade ao seu próximo. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Goste ou não goste, mas o evangelho não vai ser mudado. Aleluia, glória a Deus. Ainda que o Papa queira reformular a Bíblia Sagrada tem uma mensagem que diz respeito aos efeminados, se converte. Aos bêbados, se converte. Aos ladrões, se converte. Aos homicidas, se converte. Aos mentirosos, se converte. Porque senão é a expectação horrível que sobrevirá a estes homens. Porque o clamor que se fará já não vai ser mais atendido. Porque o tempo que Deus deu, a pessoa se desobedeceu. Eu sou, eu era, eu é. O homem não é nada. A Bíblia diz: ele é pó. O Senhor é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Glória a Deus. Aleluia. E assim, Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, que importa que prega Cristo por contenção. Deixa eles pregar, porque é preciso e necessário que esses falsos profetas existam em nosso meio.
poder, de honra, de glória, de riqueza. Ele não está nem pensando a importância da salvação da alma dele, porque ele vende por qualquer coisa banal. Você não vê o traficante como fica desesperado para roubar? Enquanto que ele não rouba um pouco para se dar bem e fazer amor, ele não sossega. Mas a Bíblia diz que os ladrões não entram no céu. Se converte, traficante do PCC, porque Jesus está voltando. Arrependa-se, prostituta, não vende o teu corpo é templo de Deus. Seja zelador desta casa. Porque na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz que aquele que destruir este templo, Deus o destruirá no dia do juízo. Eu não sabia. Deus não vai aceitar essa desculpa esfarrapada. Desde a criança, a Bíblia fala em Provérbios que ela vai ter que dar conta das suas ações a Deus. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Diz que se um cego Aleluia. e a outro, os dois caem no buraco. O que ele faz é ele Deus. É você, ele Deus. Porque a conivência ao pecado torna a pessoa nessa posição. Ah, eu não sei de nada. Eu dei lá, o que ele está fazendo é problema dele. Você está financiando essa coisa de falso profeta. Por que não auxilia aos enfermos? Por que não auxilia a órfão, ao viúva e ao necessitado, ao estrangeiro, ao pobre? Por que gosta de ouvir a mentira propagada por esses homens? Jesus falou: toma cuidado com o fermento dos fariseus. Toma cuidado com o fermento de Herodes. Herodes representa a política de Judeia. Os fariseus representam a doutrina religiosa. Toma cuidado, porque nos últimos dias haverá muitos falsos cristos, falsos líderes políticos, muitos falsos profetas, falsos pastores. Nem os cigarros, nem sejais seus companheiros. A Bíblia diz: temam a Deus, andai na luz, como na luz ele está. Jesus, Aleluia, glória a Deus. hoje e eternamente, ele não vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Ele diz que o seu reino não tem fim, porque ele é sumo sacerdote. Aleluia, Segundo a glória a ordem Jesus. de Melquisedeque. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da glória, o Deus imortal, Glória a Deus. o único e verdadeiro dominador. E haverá o dia em que Deus colocar rédea. Aleluia, glória. Haverá o dia em que Ô Deus Espírito Santo. aceitará Pai do céu, fogo aleluia. com os homens. Glória a Deus. Porque no profeta Miqueias fala que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Glória a Deus, aleluia. Deus está irado, porque no livro de Salmos, ele é o Deus que se ira todos os dias. Por que Deus está irado? Porque em Romanos, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: os homens, eles converteram a verdade em injustiça. Mas o céu manifesta-se a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que Glória a Deus. detêm a verdade em injustiça. Por que não prega a verdade? Por que esses homens estão enganando as pessoas? Porque elas querem que as pessoas sejam capazes na mão delas. Sejam ovelhas do gado deles. Falar a verdade não dói. A verdade não dói. A verdade liberta. A verdade não ofende. A verdade liberta. O homem da cachaça, a mulher da prostituição, o homem da idolatria do futebol. A verdade de Cristo liberta. O homem do cigarro, da maconha, da cocaína. A verdade de Cristo liberta o homem da religiosidade. Liberta ele da feitiçaria, do espiritismo, do catolicismo. Liberta ele da Umbanda. Liberta ele das mãos de Satanás. A verdade de Cristo liberta. Mas quando ela escuta aquilo que Jesus oferece,
Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Você quer uma cruz? Usa o céu, Ou Jesus. você quer fama? Você quer uma cruz? Ou você quer ser conhecido mundialmente? Como foi Pelé, Silvio Santos, como foi Maradona? Você quer a cruz de Cristo? Ou você quer reconhecimento? Porque a cruz é para te lembrar que você é a natureza do homem, é pecaminosa. Mas a cruz é para te lembrar que você foi crucificado. Você está pendurado naquela cruz para você não sair de tela de lá. E mais fazer a tua vontade. Sepultado no batismo com Jesus, a cédula que era contra nós, em suas ordenanças, ele tirou do meio de nós, gravou na cruz. Glória a Deus, aleluia. Vinde a mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus Deus não Deus. falou, vai para o templo de Salomão. Jesus não falou isso. Vai para a Universal. Jesus não falou isso. Vai para a igreja mais perto da tua casa. Jesus não falou isso. Quem fala isso é o diabo. Quem fala isso? Estes homens que trabalham para as trevas. Porque quando uma pessoa entra na igreja, é para ouvir a verdade. Mas quando ela entra lá, ouve de dinheiro. É campanha, é envelope, é sal ungido, é roupa ungida, é não sei o quê. É cantina gospel, é DVD vendendo, é a apresentação do artista gospel para trazer a mensagem de Deus. Jesus diz, vinde a mim. Sabe quando o homem começa a seguir Jesus? Através da palavra. A palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. De qual igreja você é? Eu sou de Cristo. Paulo diz, ou você é de Paulo, ou você é de Apolo, ou você é de Cefas. Mas nenhum desses aí é alguma coisa. Mas Cristo foi que morreu por nós na cruz. Igreja não vai te salvar. Você pode levar a tua placa para as ruas para anunciar de qual congregação você é. Mas Jesus falou, eu sou o caminho. Apresenta Jesus às pessoas, prega a verdade a elas, porque a sociedade hoje tem um problema. Não julgue para não ser julgado, não fale mal da religião do próximo. A Bíblia diz, é pregar a verdade. Quando Paulo entrou na cidade de Atenas, ele foi perturbado no espírito por ver a cidade, foi entregue à idolatria, e ele começou a andar e viu alguns santuários, e a descrição dizia, ao Deus desconhecido. Quando ele viu aquilo ali, ele falou, o Deus que eu vos anuncio, ele é o Senhor que fez o céu, a terra e o mar, e todas as coisas que neles há, sendo ele Senhor. Ele não habita em templos, feito pelas mãos dos homens, nem tampouco é servido pela mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só homem fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites de sua habitação, para que tateando o porventura pudesse achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois Glória a Deus, aleluia, Jesus. sabemos e também Glória a existimos, Deus, como aleluia. alguns dos nossos poetas disseram, somos nós, geração de Deus, sendo pois nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora em todos os lugares a todos os homens que se arrependam. Glória a Deus, aleluia. Deus não é Estado. Deus não é Papai Noel. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia diz em Hebreus 7, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia humana, não tendo começo de vida, nem fim de anos, porque ele é eterno. Para que Jesus veio a este mundo? Foi para salvar. João 12 diz que Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo viesse a ser salvo por ele. Glória a Deus, é verdade. Prega Jesus. É verdade, Jesus. Jesus é o
continuar deixando esse pregador falar a verdade, nós não vamos ganhar mais nada. Porque vendia nichos, vendia estátua, vendia crucifixo, vendia fita ungida, vendia todo o comércio religioso. Quando você vai na cidade, já Aparecida de Norte, você não encontra a Bíblia para comprar. Lá você só encontra estátua, crucifixo. Por quê? Eles não querem que as pessoas saibam da verdade. Porque o evangelho é de graça. A fé te salva. Jesus falou para a mulher pecadora: vai, a tua fé te salvou. Não peques mais. A fé é dom de Deus. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 diz que a fé não é de todos. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé que Deus dá ao homem é para ele salvar-se deste mundo. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. É verdade. O autor e o consumador da fé, Jesus, que falou para os discípulos: o mundo odiou primeiro a ele, odiarão a nós. Você Glória. acha que os crentes já bem aceitam? Você acha que os crentes é recebido com aplauso onde eles chegam? Só é aceito esse tipo de gente quando está na mesma linha deles. Ô, glória. Quando anda na mesma companhia, falando as Glória. mesmas palavras, mentindo, enganando. Mas quando o crente que está ancorado na verdade de Deus, ele tem compromisso. Aleluia, glória. Glória. Ele fala a verdade. Sabe o que acontece com ele? É escorraçado, como fizeram comigo em 2018. Ô, glória. Me jogaram da porta para fora para a igreja. Sabe onde é a minha igreja? É que o mundo. Ô, glória. Almas. Porque eu não tenho compromisso com o homem. Eu tenho compromisso com Deus. Porque ele me arrancou das trevas, como arrancou os irmãos. Glória. Para testemunhar a palavra da cruz. Glória a Deus, A palavra aleluia. da cruz é loucura Glória. para quem perece. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Ô, glória. Aleluia. O crente verdadeiro não se envergonha. Ô, glória. Domingo agora, Deus me permitiu, pela sua misericórdia e graça, ir à escola, para lá de Osasco. Ô, Eu glória. moro ali no Campo Limpo, para fazer uma prova, para ver se eu passo concluo os estudos. Aí tem a tal da redação. Sabe o que eu falei da redação? Eu não sei falar de outra coisa. Política não me interessa porque eu não sei assunto de política. Falar de religião, eu não sei falar. Ô, glória. Eu fui falar daquele que me arrancou das trevas. Glória. Eu testemunhei em inscrição que Jesus ele é o verdadeiro Deus. Glória. Glória a Jesus, é verdade. Falar de Jesus não é vergonha para o crente, Glória. Glória a Deus, porque aleluia. a pessoa anda com a maconha na boca e não tem vergonha. Ô, glória. Com a latinha na mão não tem vergonha. Com a amante do lado e não tem vergonha. Por que tem vergonha de andar com Bíblia? Glória a Deus. No aleluia. shopping center, a gente não encontra um crente lá com a Bíblia na mão. Está no celular. No celular ninguém sabe o que está fazendo. Não se envergonhe de Cristo. Glória a Deus, é verdade. Porque um dia ele vai recompensar aquele que me negou diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Ô, glória. Ah, eu conhecia Jesus? Conhecia? Só de ouvir falar. A Bíblia diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Aleluia. glória. Todos têm acesso a uma Bíblia. Eu já achei Bíblia no lixo várias vezes. Glória. Por que que o homem é capaz de jogar É o aquilo Espírito que é Santo para de ele Deus, como glória a Deus. salvação? Dinheiro ninguém joga no lixo. Ouro ninguém joga no lixo. Glória. Cordão de ouro, anel de ouro não se acha no lixo. Glória. Por que que a Bíblia é sagrada? O homem joga no lixo, o homem rasga ela, mija em cima dela e faz o que quer. Porque não querem receber o amor da verdade. Glória. Porque quando abre este livro, é a verdade. Glória. Pegado na cara da pessoa. Glória. Deus não é homofóbico. Esse movimento de LGBT vai ter fim. Glória a Deus, é verdade. A Bíblia Tá diz: chegando dia. e saberão que eu sou o Senhor. Glória. Porque Deus manifestará juízo e justiça na terra. Glória. Outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ô, glória. Entre o justo e o ímpio. Porque Glória. tem diferença entre pastor e mercenário. Tem diferença entre o homem de Deus e aquele que
Glória. Na pessoa do mercenário, enganando, ludibriando as almas. Ô, glória. Mas o pastor, ele zela das almas, como aquele que vai dar conta com Deus. Glória. E assim, esta é a mensagem. Ela não vai ser revogada por ninguém. Glória. Nem um tio, nem um jota da lei, se omitirá, sem que todas essas coisas cumpram e aconteçam. Vai passar o céu e a terra. Você vê, uma geração vem, outra geração vai. Ô, glória. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ô, Glória. Pode glória. ver. Pega qualquer livro de qualquer autor. Passou anos, caiu no esquecimento. Não tem valor, não tem vida aquelas palavras. Você lê a história de um autor, aí você lá emocionou naquela hora, depois não se lembra de mais nada. Ô, glória. Mas a Bíblia não tem como contestá-la. Ela é viva e eficaz. Ô, glória. Por onde você vai, pode passar 10 anos, você vai se recordar. Jesus dizendo, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Ô, glória. Você vai se recordar, conhecereis a verdade vos libertará. Glória. Vinde a mim, todos que estáis cansados, porque esta palavra tem poder, essa palavra é viva e eficaz. Glória. Glória a Jesus, é verdade, Senhor. Mas o homem contraria-se com as próprias palavras. Hoje ele diz, o homem veio do macaco. E amanhã é a lei que diz, se você chamar alguém de macaco, você vai ser preso. Glória. É a lei que se contraria. É verdade. Mas a de Deus não se contrariará, porque não tem sombra de dúvida, nem variação nos pensamentos de Deus. Glória. Deus é justo, Deus é santo, e a Bíblia diz que ele não comete iniquidade. Glória a Deus, é verdade. Cada manhã ele traz o seu juiz à luz. Nós não viemos aqui condenar ninguém. Glória. Viemos ofertar a você a salvação Glória. gratuita pela pessoa de Cristo. Glória. Entrega a tua vida a Ele. Se tem alguém no nosso meio desviado, agora é o momento. Glória. Se tem alguém que não confessou Jesus, agora é o Glória. momento. Não deixe para amanhã, porque Glória. amanhã não existe. Não deixa para depois, porque o depois pode ser tarde demais. Glória. O homem está um passo da eternidade. Glória. Após a morte, não adianta pagar pela missa do sétimo dia. Não adianta ir chorar no caixão. Glória. Não adianta achar que a pessoa virou estrela no céu. Glória. Descanse em paz. Quem morreu no pecado não descansará em paz. É tormento, é sofrimento, Ô, glória. é inferno. Porque Jesus provou em Lucas 16, Glória. versículos 19 em diante. O rico clamava por misericórdia. O rico estava em tormento. O rico queimava na chama de fogo. Glória. Essa é Aleluia. a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Eis que cedo veio, como ladrão da noite, Jesus virá. Mas para Glória. os que estão na luz, Glória. estão, não será surpreendido aquele dia. Porque Jesus virá como o sol da justiça. Glória. Ele virá como aquele que recompensará seu povo. Glória. Porque foste fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Glória. Ser fiel a Jesus é você frequentar a igreja. É você permanecer na palavra dele. Glória. Na doutrina dele. Até o fim. Glória. A Bíblia Sagrada é a bússola para você. Glória. É uma Glória a Deus, aleluia. A Bíblia Sagrada. Já me ofereceram vários livros. Aquele tal de conflito final do Adventista do sétimo dia, não quero. Porque não tem valor. Glória. Já me ofereceram livros de história para eu estudar. Eu não vou me ocupar em outros livros a não ser a Bíblia. Ô, glória. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável Ô, glória. de riquezas e de verdade. Ô, glória. Glória a A Deus. Bíblia diz: achei a tua palavra e as escondi na tábua do meu coração. A palavra de Deus, Jesus diz: e nela o homem encontra a vida eterna. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Glória a Jesus, aleluia. No primeiro, versículo 3 diz que bem-aventurado é todo aquele que lê, os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Glória. E guardam as Glória. coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia é suficiente para você em tudo. Ela Glória. te dá orientação de como você vai construir uma casa. Ela te instrui de como você deve andar no meio da sociedade. Glória. E a Bíblia diz: eis que cedo vem, bem-aventurado
é aqueles que guardam os meus mandamentos. Ô, glória. Amém? Amém, Deus glória a Deus. abençoe a vida de cada um. Que Deus venha fortalecer o entendimento de cada um de vocês. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória. Vem conta aqui, vem conta. Te abençoar. Põe conta aí. Como é que faz aqui? Aperte aqui.